Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui nessa caminhada tão importante. Às vezes pensamos só Israel, que coisa boa, mas perdemos se não passarmos aqui toda essa história que precede, não é? Quando nós estamos falando aqui Mara, depois que o povo passou tudo, atravessa o Mar Vermelho, vem Mara. É uma palavra hebraica que significa amargo. Desde que os israelitas, os hebreus, saíram do Egito, é a sexta parada deles. Pela península do Sinai, águas amargas. No caminho para onde Deus os levava, eles encontraram águas amargas. Isso significa que no caminho para onde o Espírito nos conduz, vamos encontrar provações, dificuldades. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus deu-lhes ali estatutos, uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Desde que Israel saiu do Egito, desde que Deus começou a se mostrar claramente, ele chama o povo e casa com o povo. Ele casa com a nação, ele faz uma aliança. Ele diz: ouve, ó Israel, sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ele está dizendo para o povo: vocês viram todas as pragas? Vimos. Vocês viram tudo o que eu fiz? Vi. Fui eu. Onde estavam os deuses dos egípcios que não impediram a minha mão? O que é que eles puderam fazer contra mim? Nada. Então eu sou o teu Deus. Está vendo? Então não terás outros deuses diante de mim. Ali, então começa Deus a dizer: mas vocês viram a minha forma? Não. O meu tamanho? Não. A minha cor? Não. Então não façam imagem de mim, porque vocês não me viram. Não façam imagens para vocês adorarem, para prestar culto, nada disso. Eles vão. Eles saem do Egito. A Bíblia diz que eles partiram de Sucote, e quando chegaram a Etã, que é a entrada do deserto, eles disseram: Moisés, saímos do Egito? Estamos livres? Estamos. Podemos cantar, podemos pular, dançar, estamos livres, livres, livres. Moisés: pode.
Aí a Bíblia diz: disse o Senhor a Moisés, diga ao povo de Israel que retroceda. Como Moisés ia dizer para o povo retroceder? De que forma ele ia dizer para o povo voltar para o Egito? Você lê isso lá, capítulo 14 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Moisés ficou perplexo, por isso que eu tenho pena de pastores. Diz ao povo de Israel que retroceda e vai para Pi-Hairote. O que? Você está louco, Moisés? Era o pior lugar, porque Pi-Hairote significa montanhas intransponíveis. Se eles chegassem a Pi-Hairote, eles chegavam numa emboscada. Só tinha uma saída pelas montanhas intransponíveis ou pelo mar. Montanhas eles não podiam ir, mar eles não tinham navio. E foi assim que um dia eles viram o exército de Faraó vindo atrás deles. Se eles fossem para o mar, morreriam afogados. Se eles fossem de encontro a Faraó, seriam escravos de novo. Aí clamaram contra Moisés. Moisés, não foi isso que nós te dissemos estando no Egito? Deixa-nos estar no Egito, ser escravos dos egípcios. Nos trouxeste para cá porque não haviam sepulturas suficientes no Egito. E Moisés, naquela pachorra horaciana, o homem mais calmo, o homem mais manso, diz: não temais. E vede o grande livramento que o Senhor vos fará, porque aos egípcios que agora vedes, nunca mais tornareis a ver, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Deus, o povo disse: lógico que a gente não vai ver mais egípcios, nós vamos morrer todos. E Deus disse: Moisés, por que clamas por mim? Diz a esse povo que marche, e tu, levanta a mão. É hora de ação. Não é hora de esperar. Levanta a mão para o mar. Abre o mar para o povo de Israel passar. Fácil para nós hoje. Já vimos acontecer, mas coitado de Moisés, que nunca tinha ouvido falar nisso. Estendeu a mão, nós sabemos o que aconteceu. Diante daquele povo, o mar começou a ser rasgado. Fez-se um paredão imenso do lado direito, outro do lado esquerdo, não tinha asfalto. Eram crateras e crateras, o povo começou a entrar apavorado, com medo daqueles dois paredões. Crianças de colo, idosos, mulheres grávidas, rebanhos, puxando suas trouxas que não tinha mala Samsonite de rodinha. E andaram. Oh, meu filho, muito obrigado. Vou ficar mais perto. Olha que menino. Eita, parece o pai. E quando uma vez eles olham para trás, já no final, eles viram que o exército estava vindo atrás. O pânico voltou. Quando eles desembocaram do outro lado, olharam para trás, lá vinha o exército. E eles viram perplexos. O silêncio dominou. Eles viram os dois paredões se juntando e de uma hora para outra debruçando sobre o exército de Faraó. Silêncio, perplexidade, maravilha, poder, temor. Foi nesse estado que eles viram de uma hora para outra os cavalos e os soldados boiando
nas águas deste mar. Dá uma pausa. Bem, nós estávamos falando da perplexidade, do silêncio, da emoção de Israel ao ver que o mar se fechou sobre os seus inimigos, que no lugar que deveria ser a sepultura deles, foi sepultado o exército inimigo. E naquele silêncio, naquela perplexidade, há um grito de dentro, e o grito é de louvor. Havia acontecido o que Deus estava desejando. Porque quando Deus falou com Moisés, ele diz ao povo, diz a Faraó que deixe o povo sair para me servir, para me adorar. Faraó proibiu a adoração. Agora a adoração está acontecendo. Foi o primeiro culto de adoração, o primeiro culto de gratidão, levantado de uma congregação na terra, porque até ali a adoração era dentro de casa, mas agora surge o culto congregacional. A Bíblia diz que o povo murmurou. O que foi que aconteceu? Eles viram tudo acontecer. Eles viram todas as pragas, aquele povo aconteceu no Egito. Eles viram o que aconteceu para eles saírem. Eles passaram por Pi-Hairote. Eles viram o mar se abrir para eles. Por que eles murmuraram? Eles esqueceram das maravilhas de trás. Nós achamos isso tão humilhante, mas quantas vezes nos esquecemos? E quando nos esquecemos do que Deus tem feito por nós, vem a murmuração. Lembra que Deus diz 3 verbos importantes para Moisés. Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o seu clamor. E eu desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. 3 verbos. Eu vi, eu ouvi, eu desci. Nós esquecemos esse método de Deus. Ele vê tudo o que acontecer. Mas cadê o nosso clamor? Ele desce quando ele ouve o clamor. Por isso o povo murmura e Moisés clama. E o clamor de Moisés é ouvido. Por que será que na maioria das vezes, em vez de clamarmos, nós reclamamos, nós murmuramos? Parece que existe um mandamento chamado murmurai sempre, reclamai sempre, falai sempre mal, criticai sempre. Nós precisamos saber que nós fomos chamados a sermos bênção, porque nós somos a descendência espiritual de Abraão. Em Abraão, Deus chama 2 descendências. Uma física consanguínea, a quem ele dá uma promessa física, uma terra, com inimigos físicos visíveis, onde eles vão usar armas físicas, derramar sangue. Mas a Bíblia diz que os verdadeiros descendentes de Abraão são os da fé. E para essa descendência, ele dá uma promessa que é um reino. É o Espírito Santo da promessa. Que Jesus diz lá em Lucas 24:49, a promessa do Pai. Para essa descendência espiritual,
Ele dá uma promessa espiritual, que é um reino, onde os inimigos são espirituais, onde as armas não serão carnais, mas serão poderosas em Deus para destruir barreiras, anulando sofismas e toda sorte de conhecimento que se levante, levando a nossa mente cativa à obediência em Cristo. Amém. Nós lembramos, para tomar posse da terra, Deus vai levantar 2 conquistadores libertadores. Primeiro, Josué, que vai ser o conquistador, o libertador. Ele vai conduzir o povo de Israel dentro da sua promessa. Qual é uma das ordens que Deus dá para ele? Já estavam na terra, agora faze facas de pederneira e passa a circuncidar, marcar, carimbar os homens. Josué faz faca de pederneira e circuncida todos os homens. A Bíblia diz que eles permaneceram no arraial até que todos sarassem. Quando chega na hora de Deus introduzir a descendência espiritual de Abraão, a sua promessa, ele chama um outro Josué. Josué significa Yeshua, Jesus. Por isso o nome Jesus. Quando o anjo Gabriel avisou a Maria, ele disse: seu nome será Jeová que salva, Yeshua, o libertador. Para esse, como Deus disse para Josué fazer facas de pederneira, me ajudem. Pederneira é o quê? Uma pedra. Qual é outro nome que nós damos para a pedra? Rocha. A pederneira também é conhecida como uma pedra de fogo, uma pedra que produz fogo. Quando você pega um pedacinho de pedra, de pederneira, coloca dentro da espingarda, com a pólvora ela dá combustão. Então, Josué tinha que selar, marcar, circuncidar os homens com uma pedra que produz fogo. Jesus vem nos marcar, ele vai carimbar, marcar, circuncidar no coração a cada um de nós, mas ele é a rocha que produz fogo, porque o batismo dele é o batismo de fogo. Vocês lembram o que foi que João Batista disse? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem o varão de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Quando Jesus vem, lá em Lucas 12, ele diz: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já tivesse a arder. Aí você diz: Jesus é incendiário. É, de certa forma. Mas não é o fogo que destrói. É o fogo que nos leva para cima. Se nós pensarmos, a nossa vida está entre 2 fogos. O fogo dessa estrela que nos dá luz, calor e energia, que é o sol. Nós estamos aqui na superfície da terra, mas no centro da terra tem uma camada de fogo que é pirosfera. Porque a terra tem essa camada de fogo dentro, ela pode ficar solta no ar, porque ela fique leve. O fogo permite que a terra fique no ar. O fogo. Eu me lembro de uma experiência que eu tive
quando nós estávamos fugindo do Iraque por causa da guerra. No meio do deserto de Abadã, eram mais ou menos umas 11h30 da noite, voando para o Kuwait, num micro-ônibus, com medo da explosão. Nós ouvimos a sirene do radar do Iraque apontando que vinha bombardeio do Kuwait. E com medo, porque eu estava com meus filhos, todo mundo tinha filhos ali. Nós vimos o avião vir do Irã para bombardear o Iraque, mas o radar avisa, o míssil sai do Iraque para atingir o avião antes que ele bombardeie. E quando atingiu, foi em cima do deserto de Abadã. Nós vimos aquela explosão. Isso é uma imagem que nunca vai sair da minha mente. De uma hora para outra, a escuridão do deserto virou meio-dia. E foi aí que eu vi milhares de estrelas, pedacinhos do avião para todo o canto. Mas o avião se transformou numa bola de fogo enorme e parou. Parou no ar, ficou lá. Eu tenho a impressão que ficou horas, não foi? Talvez segundos. Depois vem caindo pouco a pouco e apagando. À medida que vai apagando, ela vai descendo. Quando depois de anos eu vim estudar, pesquisar, meditar sobre esse batismo de fogo, porque o pessoal falava batismo de fogo, achava que era ficar. Será que Jesus nos botou aqui para a gente sair correndo pelo meio da igreja? No meio da congregação? Fazendo barulho e... Não. Que fogo é esse? Porque ele veio nos trazer batismo de fogo. 2 elementos. A água, chamada elemento da terra. Porque em qualquer lugar que você vai, se você é imerso na água, e batizar é imergir, você sai molhado, a água vai descendo, descendo onde você for. Mas se Jesus nos batiza com fogo, ele nos imerge no fogo, e quando nós saímos de lá, somos uma tocha viva apontando para cima. E este fogo, ele vai nos arrancando, porque é um fogo espiritual. Ele vai nos arrancando, não do planeta Terra, mas do mundo. Ele vai nos tirando, pouco a pouco, porque tem um outro fogo queimando dentro de nós. É o Espírito Santo. Ele vai nos arrancando, pouco a pouco. É por isso que você fica esquisito. É por isso que você fica diferente. É por isso que muitas vezes você se emociona quando está pregando, ou você está orando, ou você ouve um hino de louvor. É por isso que você perdeu o gosto por aquelas coisas que antes lhe interessavam tanto. Você está sendo arrebatado pouco a pouco, porque o fogo que existe em você, ele está tirando você pouco a pouco. Os seus interesses vão saindo do mundo. É como um balão que ele está no chão. Quando você acende a bucha, ele começa a subir. É isso que ele veio para trazer, esse fogo. Por isso, aquele povo de Israel, com aquela memória tão fraca, esqueceu tudo que viu para trás. Tantos milagres, tantos prodígios. Esqueceram, murmuraram. Hoje, quando nós entramos aqui, eu estava praticamente vendo uma população que saiu do Mar Vermelho, mas antes do Mar Vermelho saiu do Egito.
atravessando, puxando as suas trouxas, mulheres grávidas, crianças, senhoras idosas, homens. Mas uma coisa que nunca se viu: um pilar de fogo à noite e uma nuvem de dia cobrindo para protegê-los. Essa cena aconteceu aqui nesse deserto. Isso é um momento que nós não podemos esquecer, que Deus nos trouxe aqui para pisar. Lembrem-se de que milhares de pessoas vão a Israel porque a terra é prometida. Mas aqui foi o caminho para lá. Vocês estão andando e pisando o lugar onde Deus caminhou com o povo conduzindo para a terra da promessa. Isso vai acontecer todo o tempo que você vai andar, até chegar no Monte Nebo, o monte final, porque lá completa, o povo entra na promessa. Por que será que ainda reclamamos? Será que nós estamos bebendo essa bênção e lembrando de tudo que Deus fez até aqui? Quantos de vocês foram pobres que nem eu, pobres de Marredeci, nascida fora do casamento, preta, pobre, à beira do rio, já ia dizer Jordão, Tapajós. Ninguém jamais deu um tostão por mim. Deus disse: nega, vai, porque eu garanto. Eu estou aqui, estou feliz. Tantas coisas boas que aconteceram nessa caminhada. Tanta dor, tanta humilhação, tanta ameaça. Eu estou aqui, o único problema é que eu engordei. Nós precisamos olhar para trás, não para ficar presas, mas muitas vezes ver que o Senhor que fez, Ele faz e Ele fará. Ele é o encarregado, porque Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Minhas irmãs, meus irmãos, seu pai não sabe fazer filho, sua mãe também não. Eles tiveram um momento de alegria, graças a Deus, e depois sua mãe descobriu, estou grávida, se assustou. Só quem sabia quem era você é o próprio Deus. Nem seu pai, nem sua mãe sabiam, porque talvez tivessem desprezado. Por que eu estou dizendo isso? É porque depois de tantos prodígios, tantas maravilhas, o povo murmurou. Mas a Bíblia também diz que o povo murmurou e Moisés clamou ao Senhor. É lindo isso. Quem é pastor aqui? Quantas vezes nós não pensamos no ministério pastoral e não sabemos do que os nossos pastores estão encarregados? Nós causamos o problema, nós murmuramos para eles, mas quem clama a Deus é eles. Eles não murmuram de volta. Eles têm direito de usar o cajado, mas eles clamam a Deus. E Deus deu a solução, uma solução esquisita. Pegar aquela árvore, lançar nas águas, e elas ficaram águas potáveis. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ele ali diz
Eu sou o Senhor que te sara. Rafael, o Todo-Poderoso que te sara. Vamos ver. Durante toda a travessia de Israel pelo deserto, Deus se deu a conhecer aquele povo, que o povo não conhecia Deus. Eles estavam misturados com os deuses do Egito e tudo mais, mesmo sabendo que era descendência de Abraão. Deus vai se dar a conhecer através de seus nomes. O povo não sabia que Deus curava. Ali ele abre uma faceta da sua personalidade. Eu sou o Senhor que te sara. Daqui a pouco nós vamos andar, cheguei rapidinho. Eu sou a tua bandeira. Daqui a pouco eu sou o Senhor dos exércitos. E assim nós vamos ver. Eu fiz uma lista de 13 nomes de Deus. Mas aqui em Mara, ele diz: eu sou o Senhor que te cura. Mas por que Deus se revela ali como o Senhor que cura? Porque ele quer curar a memória, a nossa memória. Aquele povo estava lembrando dali, mas não estava lembrando do que aconteceu. E se nós olharmos para todas as maravilhas que Deus tem feito para nós, nós não vamos ter outra coisa a não ser poder olhar para frente com a certeza que esse Deus que ontem fez é o mesmo que faz hoje e que fará sempre. E vamos ver que uma vez que bebemos da água curada e produzida pela cruz, porque aquela água doce foi produzida pelo madeiro. O que produz o Espírito para nós é lá da cruz. Não sei se vocês observaram que tem uma rocha que caminha com o povo e sempre que ela é atingida, ela produz água. Se você vê que a rocha, ela só produz água quando ela é ferida. Assim, só Jesus na cruz foi ferido e pôde produzir a água que é o Espírito. Então hoje nós somos uma população na terra profetizada em todos os livros da Bíblia. Nós somos o povo, como Pedro diz, nação santa, raça eleita, povo de propriedade particular de Deus. E o objetivo de Deus em nós é que possamos proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Águas amargas nós vamos encontrar em toda a nossa caminhada. Assim como Deus levava o seu povo para a terra prometida, que era a promessa dele, enquanto o Espírito nos leva para a nossa promessa, um reino espiritual que possuímos na esperança, como Paulo diz em Romanos, esperança que se vê na esperança, porque se vemos como aguardamos. Enquanto o Espírito nos encaminha, vamos encontrar muita água amarga, mas sem esquecer que a cruz é que produz a água doce, da memória curada, da gratidão, do louvor, da fé, de saber que aquele que fez
é o mesmo que faz e que fará. Portanto, nada de murmurações, é só louvor e atenção ao que Deus está fazendo hoje. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde.